Até tinha sugerido de colocar às vezes na tela, né? Mas dá para colocar ali no chat mesmo, né? Isso, aí a gente vai colocando ali de vez em quando, entendeu? Vai pedindo pro pessoal, aí é para quem não se inscreveu, né? Uhum. E quem se inscreveu e quiser ali registrar presente para facilitar para a gente ir colocando também os nomes aqui, as presenças, tá? Uhum, tá bom. Não, eu vou lembrando sim. Aí vai estar no chat, né? Isso, Tá tá bom, bom? tá bom. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estão me escutando aí? Olá. Sim, estou escutando sim. Oi, Beleza. Leonardo. Sei. Correria aí, né? Vamos lá. Correria. Obrigada, né, por estar aqui também Massa. com a gente. Acho que a gente vai esperar uns minutinhos, né? O pessoal está chegando. É, tem né, a Jerusa estava falando que tem uns 80 inscritos, então acho que né, esperar mais uns 5 minutos para a gente começar, pelo menos com um número um pouquinho maior. Ok. Ah, a discussão aqui vai ser naquele eixo, no eixo 3, então. E aí vai trabalhar o educação permanente e, na verdade, o sub-eixo ali da residência. Isso, isso. A gente vai Aham. ficar com esse eixo hoje, porque a gente tem mais 3 datas, tem mais 2 datas, né? Hoje é o eixo da educação, aí no dia 18 vai ser o da Do controle social. do Controle controle social. social. Eu fiquei em dúvida se era o controle social ou se era o do gestão é do É, controle social, né? E Uhum. dia vinte e gestão do cinco trabalho. gestão do trabalho. Vale. O, a proposta de finalizar tem horário? Como é que é? Então, o teco é 8h30, né? De 8 a 8h30, assim, dependendo de Ah, como for a tá. discussão, tá? Porque a gente pensou na fala de vocês de uns 20, 30 minutos, o que vocês acharem melhor, né? Sequencial mesmo, né? E Uhum. no final a gente abre para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, e ainda em blocos de 5, eu pensei, né? A Então, caixa de 5 perguntas, 5 Samaria. Uhum. comentários, aí Ah, volta para vocês, e aí vai depender, assim, cadê? entre 8 e pouquinho já é o nosso Oi? teto. Onde é que tá a caixa da Fluminense? Precisa produzir para mim, só quero saber onde é que tá. Acho que o Não, Luiz tem está com o caixa. áudio ativado, Sim, né, essa Luiz? qual? Luiz, estão te ouvindo agora. Tá. Sim. Esse horário tá bom para ti, Léo? Ou até esse horário? Tudo bem? Tranquilo, 8h30 eu tenho outra turma na Ok, sequência. tá bom. Tranquilo. Mas aí tu vê Então ali, vamos né? terminar um pouquinho, uns minutos antes, para o Léo, pelo menos, seu tempo de É, tomar uma água, né? Que vai umas de uma Não, vez, oito e eu acho cada quinze uma que ali, vai vamos na colocar um correria, teto, né? quem sabe, 8. tem uma. Eu não sei como é que aqui já estão os participantes ou só. Quem está aqui na sala agora? Aqui já estão os participantes. Ah, já tá, o pessoal já está Uhum, chegando. já é a sala que a gente vai ficar mesmo. Beleza, tá ótimo. Pessoal que está chegando, se teve alguém que não se inscreveu, né,
para esse momento, né? O link de inscrição está ali no chat, né? Então pode se inscrever ali e a lista de frequência também, vocês podem ir colocando o nome no chat que a gente vai já anotando. Tô vendo que tem conselheiros, tem bastante residente, bem legal. Muito bom que os residentes estão se envolvendo e participando. O Ali, vamos dar só mais uns 3 minutinhos, porque está entrando muita gente, e aí a gente tem que aceitar, né? A gente está aceitando por grupo, mesmo assim ainda está tá meio Não? congestionado. Sim, sim, esperamos sim. Isso não é um problema, Gé. Problema é se não tivesse O ninguém. Para problema isso é a se não gente espera tivesse ninguém. tranquilo. Isso é Vamos receber do solução, né? pessoal. Hã? Fecha teu áudio. Gê, como que tá aí? Mais uns minutinhos, iniciamos. Então, de repente, também a gente pode começar com as orientações iniciais, né, Ali, para também não ir Isso, para atrasando. não, eu Não acho que a gente já atrasar, vai né? iniciando, só para não atrasar muito mesmo, né? Tá bom? Então, começando, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos.
Eu sou a Alessandra, atualmente coordeno a Escola de Saúde Pública aqui de Florianópolis, né? É um prazer estar aqui nessa etapa preparatória, né, da nossa primeira conferência, né, de gestão do trabalho e da educação. É a primeira aqui, mas é a quarta já, né, estadual e para nacional. Então, é um momento também bem importante, né, para o município estar nessa frente também, né. A nossa conferência ela vai acontecer no dia 8 e 9 de maio, dia 8 à noite a abertura online, e dia 9 presencial, né, o dia inteiro ali na Universidade Federal. A gente está com vários cards de divulgação, de inscrições, enfim, mas a gente também pode colocar aqui. E hoje é um momento, né, uma dessas etapas preparatórias. Na verdade, a gente programou 3 momentos, um de cada eixo. A gente tem 3 eixos nessa conferência, né? Um de educação, um de controle social e um de gestão de trabalho. E hoje a gente vai trabalhar o eixo da educação. Os outros 2, no dia 18, vai ser controle social e no dia 25, gestão do trabalho, tá? Todos são espaços como esse, e a ideia é instigar mesmo, né, e ser um disparador para a construção das propostas do dia 9, né, que é o dia que a gente, da nossa conferência mesmo, tá? Quem não se inscreveu, eu vou estar sempre lembrando aqui que a gente vai estar colocando no chat, né, o link de inscrição, depois gera um certificado, né, desse evento preparatório, e a lista de frequência também é só colocar o nome ali do chat, que daí a gente também já vai validando, tá? Para a noite de hoje, a ideia, né, nós temos 2 convidados externos, a Fernanda e o Léo. Eles vão fazer falas sequenciais sobre esse tema, né? E depois da fala deles, a gente abre, né, para vocês, para perguntas, para comentários, enfim. Pensamos em uma organização de blocos de 5, alguma coisa assim. E aí vamos vendo, né, no decorrer da nossa noite, né, do nosso encontro. O nosso teto de horário é 20 horas, 20 e 15 no máximo, né? Mas eu acho que é mais um momento de a gente começar a fazer essa discussão, né? Para não chegar direto na conferência sem a gente ter conversado um pouquinho, pelo menos, sobre cada eixo e a gente se inspirar também para esse dia, né? Que é o dia 9, lá na Universidade Federal. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda. A Fernanda é farmacêutica, pós-graduanda, né, da pós de assistência farmacêutica aqui da Universidade Federal, é também servidora, né, agora está licenciada, né, mas aqui da Secretaria Municipal de Saúde, da escola, né. Vou passar a palavra para ela, se ela quiser complementar também a apresentação dela, e fica com a Fernanda os próximos 20, 30 minutos, depois aí eu passo para o Léo e a gente abre o debate, tá bom? Seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Ali. Então, né, cumprimento aqui a Ali, Jerusa, que está na organização, o Léo, que, né, nos conhecemos ontem, né, Léo? Trocamos algumas mensagens um pouco para combinar a nossa fala hoje, e daí cumprimento a todos presentes. Fico bem feliz, né, da gente estar com mais de 40 pessoas na sala. Eu, enquanto, né, como a Ali comentou, estou recém-licenciada da secretaria, agora estou fazendo meu pós-doutorado, comecei agora, então é tudo muito, muito novo, ainda estou nessa fase de transição, né? E enquanto estava na secretaria, ajudei a organizar, né, a pensar nessa estrutura da conferência, e a ideia justamente hoje é um esquenta. Eu estou pensando muito nesse momento como um esquenta e um momento disparador para a conferência. Então, todo mundo que está aqui hoje está super convocado para participar dos próximos e também lá no dia 8 e 9, principalmente, porque é lá na conferência que a gente vai organizar, estruturar as propostas, sair com o nosso relatório, que depois vai nortear, né, a luta do controle social, ali o Conselho Municipal de Saúde e a própria Secretaria de Saúde, né? Eu preparei uma apresentação, eu não quero me estender nos 30 minutos, pretendo ficar nos 20, porque acho que a gente precisa privilegiar o debate, né? Coube a mim, então, fazer uma fala mais relacionada ao subeixo de educação permanente, eu já vou mostrar, considerando um pouco, né, a questão da vivência na escola de saúde pública, então eu vou fazer uma fala muito rápida sobre educação permanente e trazer alguns exemplos exitosos que a gente tem na Secretaria de Educação Permanente dos Trabalhadores, mas também apontando alguns desafios, que eu acho que isso é importante para a gente pensar, né, na questão de proposições. Eu vou compartilhar aqui, aí vou pedir para vocês me falarem se está tudo
Vamos ver se eu consigo. Estão vendo? Tá tudo certo? Sim, tudo certo, Fê. Então, gente, vamos lá. Eu vou me apresentar um pouquinho mais detalhada para mostrar de onde eu estou falando, né? Da onde é a minha experiência, assim. Então, eu tenho mestrado e doutorado em farmácia, isso não é tão importante, né, para esse momento agora, mas sou pós-doutoranda. Aliás, meu doutorado, ele é importante, eu vou trazer ele em algum momento, porque eu fiz pesquisa com educação permanente em saúde, né? Investiguei o impacto de uma estratégia de educação permanente para trabalhadores do SUS. Nos últimos anos na secretaria, estive atuando na Escola de Saúde Pública, então muito vinculada com educação permanente, mas quero destacar aqui a minha atuação no controle social, né? Então, eu já fui conselheira do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Local de Saúde do Saco Grande, e atualmente sou suplente da Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o controle social do a comissão, então, do Conselho Nacional de Saúde, né, pela Escola Nacional dos Farmacêuticos, da qual eu sou diretora também. Então, é nesse mix de trabalhadora, pesquisadora, atuante do controle social, que hoje eu vou fazer, então, essas reflexões junto com vocês. Mas, atualmente, então, a minha vinculação é ao programa de pós-graduação em farmácia, no meu pós-doutorado, que eu vou trabalhar com residências, né? Então, estou começando a investigar impacto de residências. Então, rapidamente, como a Alessandra já falou no começo, a gente tem atualmente, então, a convocação da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, cujo tema é Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento. Gente que faz o SUS acontecer. E ela, então, como qualquer conferência nacional, ela é precedida das etapas municipais, regionais e estaduais, né? E a gente tem agora, então, convocada, nesse momento, nós estamos acontecendo as etapas municipais. Daí Florianópolis, né, organizou a sua conferência para o dia 8 e 9. Ela é dividida em 3 eixos. Então, o primeiro eixo, basicamente, de controle social. O segundo, ele vai discutir mais a questão do trabalho. E o terceiro vai discutir mais a questão da educação, né? Como a Ali já comentou, então, Florianópolis, a gente achou muito importante organizar esses encontros prévios para a gente não... Como a gente só tem um dia de debate ali, grupo de trabalho e plenária da conferência, a conferência é 2 dias, mas é um dia focado para os debates, a gente entendeu que seria importante, né, fazer. E no município é a primeira conferência, né? Então, vocês vão ver que é a 4ª Conferência Nacional, mas é a primeira municipal. Deixa eu só mudar aqui essa aba, que fica uma aba bem aparecendo aqui para mim. Peraí. A aba ficou aparecendo bem aqui embaixo, tá? Esse eixo, então, o eixo de educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do conhecimento, do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer, ele tem 9 sub-eixos. Então, ele vai ter um eixo só para mestrado e doutorado, um eixo para a questão da graduação, um eixo para as residências, que é o que o Leonardo vai abordar na sequência, e coube, na minha fala, então, o sub-eixo 3.1, que é educação permanente em saúde como política de desenvolvimento do trabalho do SUS, né? E ele traz uma pergunta ativadora do debate, que a ideia é a gente discutir essa pergunta, e lá no dia da conferência, então, são diversas perguntas ativadoras do debate que o grupo de trabalho vai discutir e formular as propostas, né? Então, como assegurar o efetivo apoio técnico e financeiro para o fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Eu queria muito tirar essa binha aqui. Tem uma binha que está aparecendo. Tá. A educação permanente em saúde, né? Começando um pouquinho, bom, o que é educação permanente em saúde, né? Aqui a gente está discutindo a educação permanente em saúde para trabalhadores do SUS, né? E a gente sabe que a questão do ordenamento da formação dos trabalhadores, das trabalhadoras e trabalhadores, é uma atribuição constitucional do SUS. Aqui eu estou dando muito enfoque, é claro, quando a gente fala dessa questão da formação, a formação desde lá da graduação. Então, eu, por exemplo, como farmacêutica, a orientação da formação de um farmacêutico, né, no Brasil, ele tem que ser norteado para a atuação do SUS, para atuação, né? Então, essa formação tem que ser a central, e é claro, vai derivar para outras formações, mas o ordenamento da formação, e o Ministério daí tem, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde, tem políticas muito norteadas para isso, como as diretrizes curriculares, então, que moldam que esse trabalhador, então, tem essa concepção do que é o sistema de saúde, que ele é um trabalhador de saúde, né?
e que não necessariamente ele vai atuar, mas mesmo atuando no privado, o privado tem uma relação direta, ele é complementar ao Sistema Único de Saúde, né? Então, esse diálogo entre trabalho e formação, ele é fundamental para a gente garantir o direito constitucional à saúde, né? Que está lá na nossa Constituição, o SUS, e a gente precisa, é muito importante dialogar sempre entre a questão do trabalho e a formação. E isso não é só na graduação. Isso ele segue enquanto esse trabalhador que vai para o serviço, ele precisa, então, uma vez que ele está trabalhando no SUS, ele precisa também da sua continuidade da sua formação. E daí a gente vai estar trabalhando na lógica da educação permanente, justamente essa concepção de aprendizagem que ela vai se basear no cotidiano dos serviços, né? A gente tem uma Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, né? Então a gente tem duas políticas de educação permanente. A gente tem essa, que tem aqui a imagem, que é a Política de Educação Permanente em Saúde, que ela é voltada para os trabalhadores, e eu também tenho uma política de educação permanente para o controle social, né? Então, são duas políticas que norteiam um específico para a questão do controle social, para os conselheiros, mas aqui a gente trata, então, da política de educação permanente. Ela é de 2014 e ela provavelmente vai sofrer uma revisão em breve, né? Em um dos eventos que eu e a Alessandra tivemos da CEGEPS no ano passado, então eles já estavam falando que estão revendo o texto da política, é sempre importante estar atualizando, né, para as necessidades. Uma questão muito importante nesse processo é que o profissional de saúde, ele não tem mais, quando a gente trata de educação permanente, a gente não está pensando naquele papel de receptor do conhecimento. Na lógica da educação permanente, esse sujeito, então esse trabalhador, ele constrói o seu saber, ele tem um papel ativo nesse processo de aprendizagem. E a educação permanente, ela é uma educação no trabalho, ela é feita no trabalho e ela é feita pelo trabalho. E para isso é uma questão muito importante, que esse já é um dos desafios que a gente precisa trabalhar, que é a questão da garantia e o reconhecimento que esses trabalhadores, então, uma vez que uma educação pelo trabalho e no trabalho, a gente precisa garantir para esses trabalhadores espaços de tempos protegidos, para que a educação permanente faça, de fato, parte do seu processo de trabalho, né? Para que ele possa refletir sobre a produção de saúde, os indicadores, os conhecimentos que ele precisa, então, que a gente consiga incluir na rotina desse trabalhador, né, a questão da educação permanente. Então, que a gente tenha reuniões organizadas para a formação desse trabalhador, que ele possa até fazer momentos individuais de formação, mas a gente precisa pensar se é uma educação pelo trabalho e no trabalho, precisa organizar isso, né? Muitas vezes a gente vê a educação permanente, ela acontecendo muito por iniciativa do trabalhador e não organizada numa cultura institucional, e que muitas vezes esse trabalhador, para se qualificar, para melhorar, né, o seu processo, para melhorar a sua produção em saúde, ele acaba fazendo essas atividades de educação permanente, buscando por conta própria e muitas vezes fora do trabalho. Não é isso que a gente está pensando aqui. Isso nada impede um trabalhador, né, que queira se especializar, se aperfeiçoar, fazer fora também, mas aqui o que a gente está falando é o próprio trabalho organizando a formação desses trabalhadores a partir das necessidades locais, né? Então, é o cotidiano do trabalhador, é o cotidiano da unidade de saúde, é o cotidiano da gestão que vai indicar o que a gente precisa, e esse papel, reforçando, então, ele não é só aquele que senta e vê a aula e aprende, não, ele constrói, ele é parte desse processo do aprender fazendo, né? Uma questão que é muito importante quando a gente está falando de SUS, quando a gente está falando de atenção primária, até mesmo outros níveis de atenção, mas aqui um destaque, a minha vivência é a vivência da atenção primária, é a questão da interprofissionalidade, é a questão fundamental, a questão da formação para o trabalho em equipe. Muitos de nós saem formados, então, na sua especialidade, na sua categoria. Eu, por exemplo, farmacêutica, durante os meus anos de graduação, praticamente não tive contato nenhum com outra formação. Então, eu aprendi a ser farmacêutica. Ok, fui lá para a unidade de saúde. O meu fazer ali me exige competências de trabalho em equipe, né? Então, eu preciso atuar junto com o médico, com o enfermeiro, com o agente comunitário, com o técnico de enfermagem, né? Com o dentista. Então, com a equipe, a gente só vai conseguir produzir saúde ali, de fato, que vai impactar a vida das pessoas quando a gente tem trabalho em equipe. Então, a educação permanente em saúde, ela também tem que ser construída em equipe, né? Trabalhar interdisciplinaridade, não há multidisciplinaridade. Então, não estou só falando de um profissional junto com o outro, a gente está falando da construção conjunta de saberes, né?
E para isso, para a gente ter de fato uma educação permanente em saúde efetiva, que produza resultados, a gente precisa envolver muito, todo mundo que está nesse jogo, né? Então, gestão, o pessoal que está lá na atenção, Eu vou a tomar parte café, meu amor. O que que social. tu quer? Opa, café eu não. Tem um Ah, áudio ativado. Jorge, acho que está com o áudio tá aí. aberto. É. E Tá. também um ator estratégico que é a formação. Então, né, a universidade, as escolas, seja a escola do bairro, seja a universidade. Então, a gente precisa trabalhar com todos esses atores juntos para potencializar, né, mobilizar todos esses sistemas, as próprias escolas de saúde, que eu vou falar que é um diferencial que a gente tem aqui em Florianópolis, a gente estão formadoras, gestores, trabalhadores, para que a gente consiga, então, de fato, mobilizar e fortalecer a educação permanente. Eu falei para vocês, então agora eu vou entrar um pouquinho na experiência de Florianópolis para destacar algumas questões positivas e diferenciais que o município tem, e também para depois finalizar minha fala com os desafios que a gente precisa para avançar, né? Florianópolis é um dos poucos municípios que tem uma política municipal de educação permanente em saúde. Então, Florianópolis traz a questão da necessidade, faz uma adaptação e aprova a sua própria política, é lá de 2011, né? Essa política indica 3 eixos de atuação. O eixo SUS como escola, que a gente vai trabalhar mais uma questão de integração ensino, serviço, sociedade, então aqui é uma questão do SUS, o ordenador da formação, então são os estágios da graduação, a extensão, a residência, então justamente o SUS como formação, né? O espaço de escola desses sujeitos que estão em formação. A gente tem o segundo eixo, que é o desenvolvimento profissional, e aqui sim entra, né, a grande linha de atuação desse eixo é a educação permanente, e também tem um eixo de observatório em saúde, onde a gente vai poder, né, então, divulgar, criar estratégias e mecanismos para divulgar as ações feitas, produzir a questão da produção de conhecimento e divulgação desse conhecimento. Então, o foco é quando a gente vai discutir educação permanente, a gente está trabalhando de eixo 2. Quem não conhece, recomendo que conheça, né, a política, super importante. É só digitar lá no Google, né, Política Municipal de Educação Permanente de Florianópolis, já vai aparecer, ou no site da Escola de Saúde Pública também tem a política ali. Uma questão bem importante que vem crescendo com o tempo é a questão das escolas de governo. A gente tem em Florianópolis a escola de governo do município, que é a Escola de Saúde Pública, e também temos no estado, a Escola de Saúde Pública do Estado. Então, a gente tem até, elas se confundem, né, em alguns momentos, porque as pessoas confundem uma com a outra, mas não, a ESP-SC é da Escola de Saúde Pública do Estado, da Secretaria de Estado, e a ESP Floripa, então, é a Escola de Saúde Pública do município, né? As escolas de governo, então, elas têm a finalidade de promover formação, aperfeiçoamento e a profissionalização dos agentes públicos, né? Justamente tendo em vista de fortalecer o Estado e tendo em vista a questão da formulação, implantação e execução e avaliação das políticas públicas. Então, é uma maneira estruturada de você estar vinculado ao serviço de saúde, aproximando e vivenciando, estando junto, né? Entendendo melhor essa concepção das necessidades em saúde, e elas são voltadas para a formação em serviço, né? E transformação das práticas. Então, é um diferencial e a gente vê muitos dos resultados positivos hoje que a gente tem na questão de educação permanente, está, né, vinculado à questão de Florianópolis ter uma escola de saúde pública. Então, não vou falar da ESP do Estado, vou falar um pouquinho da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. As escolas de governo estão aumentando, né? Ao longo do país, não são muitas ainda, em especial as de caráter municipal, como é a ESP, mas estão tornando-se agentes, né, gestores desse processo de educação permanente, conforme, né, em especial nos últimos anos, vem ganhando um protagonismo, né? Contando só um pouquinho da história, em 2013 foi criado, lembra, a política de 2011, em 2013 se cria um departamento de desenvolvimento do trabalhador, que era vinculado à diretoria de gestão de pessoas. Então, ali já se começa a trabalhar a questão do desenvolvimento do trabalhador. A escola só surge em 2016, né? Então, ela surge 3 anos depois, e em 2017 ela passa a ter a organização que ela tem hoje. Ela é vinculada diretamente ao gabinete. Então, a gente tem a diretoria, né? Então você tem vinculado ao gabinete ali a assessoria da Escola de Saúde Pública, né? Diretamente com o gabinete.
E ela tem por objetivo, então, promover a formação, o desenvolvimento e o aprimoramento de recursos humanos em saúde. Então, por meio de diversas questões de políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, o rol de ações da ESP é bem ampla. Eu vou trazer aqui uma questão um pouquinho mais como recorte que estou fazendo da questão de educação permanente, né? Então, cabe à escola a coordenação e articulação das ações permanentes, as ações de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Então, justamente esse papel não é a ESP que vai oferecer todas as ações de educação permanente, não, porque, como eu disse lá no começo, o próprio trabalho vai se organizar também, então uma unidade de saúde, ela vai se organizar para promover as suas ações de educação permanente, por exemplo, numa reunião de unidade, num momento de colegiado, reuniões menores, mas a ESP faz toda a articulação desse processo, né? Então, faz geração de certificados, faz né, a questão do reconhecimento do evento e também faz a coordenação geral desse processo. E também a escola organiza e propõe atividades. Então, ela coordena as atividades gerais, mas também faz a organização e proposições de atividades para os trabalhadores. A ESP também faz a gestão das residências em saúde, e isso vem, né, toma um grande corpo da atividade da ESP. Muitos funcionários da ESP os trabalhadores da ESP são dedicados, né, trabalham diretamente com a residência. Hoje em dia, a gente tem residência multiprofissional em saúde da família, a gente tem residência de medicina de família e comunidade, nós temos residência de psiquiatria e temos residência de emergência, e futuramente também vamos ter uma residência de enfermagem e uma residência de gestão. Essas duas começam o ano que vem. Então, é a estrutura da Escola de Saúde Pública que permite hoje o município ser o formador. Então, ele fornece, né? Então, ele conseguiu, em negociação com os ministérios, conseguiu as vagas, e hoje em dia o próprio serviço que oferece as vagas e organiza na sua rede, então, a formação dessa, que é a formação de padrão ouro, que a gente chama para os trabalhadores do SUS, né? E isso é muito interessante. O município ganha muita autonomia com a Escola de Saúde Pública, porque ele pode fazer, inclusive, a certificação desses estudantes, ele não depende de uma outra instituição de ensino, ele próprio faz a gestão e certificação. E também um papel, né, que em especial a ESP tem tomado como diretriz, né, nos últimos anos, é a questão de participar diretamente na gestão de programas estratégicos, que antigamente muito ficavam com a universidade e o serviço acabava simplesmente organizando a questão de quem vai ser preceptor, qual espaço vai atuar, e hoje não. Hoje a ESP é gestora do PET Saúde, é a coordenadora do projeto PET Saúde vigente, que vai começar em breve, e também do programa Mais Médicos pela primeira vez. Então, a ESP faz a gestão da questão de tutoria, preceptoria, né? Assume esse protagonismo. Isso é muito importante para o município, porque você passa a ter mais controle, pode organizar melhor a sua rede e atender melhor as necessidades que o município tem, né? Vou trazer 2 exemplos de educação permanente que eu acho muito exitosos, né, para a gente ver questões de problemas que surgem. Então, uma vez se identifica esse problema na serviço, e por meio da educação permanente a gente busca estratégias para superá-los, né, estratégia para conseguir resolvê-los. Um problema que nós sempre tivemos, né, era a ausência de um processo estruturado de acolhimento de novos trabalhadores. Então, a gente é uma rede muito grande, tem, né, mais de 3.000 servidores, e o servidor ele vai para o seu local, né, para onde ele vai atuar, e pronto, e começa dali. E a gente, né, acaba partindo do princípio que ele passou no concurso, ele já tem uma vivência, né, já sabe questões primordiais do SUS, atenção primária, e ele chega ali, ele começa a trabalhar, ele não tem nenhum acolhimento na rede, né? E a gente, na prática, quando você vai ver, passar num concurso não significa que você, inclusive, conhece, né, do SUS, atenção primária. Então, a gente pensou a gente fala, porque né, eu acompanhei, eu participei desse processo, e foi depois de muitos anos de negociação, então, se organizou uma trilha de aprendizagem para os novos trabalhadores. Então, a ideia é que o novo trabalhador, ele faça um módulo introdutório, que nesse momento a gente está fazendo o módulo introdutório, a primeira turma, né, está sendo ofertada. Então, ele faça esse módulo introdutório, onde ele vai ter noções gerais da rede, que ele vai aprender, né, como é que o local que ele está atuando está inserido numa rede de atenção, né? Ele tem relação com o quê? Ele vai aprender
Antes disso, até ele vai aprender noções gerais sobre o Sistema Único de Saúde, os direitos e deveres dele como trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura, né? Vai se discutir um pouco de sistema de informação e temas transversais. E, ao longo, na sequência, a ideia foi ofertar novos módulos, que ainda estão em desenvolvimento. O único que a gente tem pronto nesse momento é esse módulo introdutório. Então, por exemplo, um trabalhador que vá para a PS, então ele vai fazer esse módulo introdutório e depois vai fazer o módulo da PS para especificar detalhes, né, do local que ele está atuando, ou, por exemplo, pode ser um módulo específico, uma categoria, por exemplo, um específico da enfermagem. Então, a ideia é agora, né, por meio do desenvolvimento dessa parceria com o Telesaúde, que foi o grande parceiro para organizar e quem está ofertando, né, por meio da sua plataforma esse curso, então que o trabalhador construa essa trilha, né, que vai ter esse introdutório inicial e depois vai respeitando as especificidades. A gente está com bastante expectativa para o Trilhas, então essa é a turma 1 que está rolando, ela foi ofertada para trabalhadores que ingressaram em 2023, na sequência vai ser feita já a oferta para os trabalhadores que ingressaram em 2024, a ideia é que seja oferta contínua, o trabalhador ingressou, em breve ele vai receber o acesso e vai ter esse curso. E aqui foi um diferencial, que eu falei um pouquinho lá atrás, da questão de como a gente organiza a participação desse trabalhador. Então, bom, ele é um curso online de 50 horas, feito em parceria com o Telesaúde. A definição dos temas e validação dos conteúdos foi feita em conjunto com a gestão central e áreas técnicas, então se sentou, né, a questão das áreas, se definiu o que a gente esperava que um servidor, ao ingressar na rede, soubesse, né? Os conteudistas são servidores da secretaria, então, né, que tiveram carga horária liberada para escrever o material. E nesse início, ele tem 5 unidades, todas por meio de videoaulas, são 19 videoaulas, e aqui foi um diferencial. Esse trabalhador, ele vai ter 10% da carga horária semanal liberada durante a realização do curso. Então, isso vai ser um acordo com a chefia. O curso, ele é até um mês para poder realizar, ele é um curso, né, que ele é de 50 horas, mas a gente prevê a realização em 30 dias. Então, nessas semanas, enquanto o trabalhador está fazendo o curso, ele tem parte da sua carga horária liberada para ele fazer. Ele pode fazer no serviço, ele pode fazer em casa, e depois ele apresenta o certificado para compensar essa carga horária. Aqui só rapidamente, né, ficou até um pouquinho apagado o que ele vai discutir, né, mas eu já falei isso um pouquinho antes. Esses são conteúdos para esse módulo introdutório, e depois agora a gente já está começando a organizar o módulo da PS, que é o que vai ser produzido na sequência. Outra estratégia, né, também foi para resolver problemas que se tinha no cotidiano dos serviços, é o curso de desenvolvimento gerencial. Qual que é o problema? Gerentes da área da saúde, né, profissionais da área da saúde, como eu, como muitos de vocês, não têm formação em gestão. Nas nossas formações de base, a gente não aprende gestão. Então, e assumimos coordenação de serviço. Eu, por exemplo, fui coordenadora do Centro de Saúde Saco Grande. Então, um dia eu era técnica, né, farmacêutica do serviço, no outro dia eu virei coordenadora, né? Outro problema também que tinha é a questão de alta rotatividade de gerentes. A gente ainda tem, né, em alguns momentos, uma rotatividade. Qual que é a estratégia para resolver esse problema? Foi incluir os gerentes da secretaria na formação e gestão dos R3 do Programa de Residência de Medicina e Família e Comunidade. O R3 é o ano adicional do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade, que ele é voltado para a formação do médico, então, do médico de família, em gestão e preceptoria. E tem um módulo todo específico dele, que é de gestão, um módulo mais introdutório, né? E a organização, então, da coordenação do programa e tutoria com a gestão foi incluir os gerentes nessa formação. Então, veja, uma formação que já acontece, mas você otimiza trazendo residência e os trabalhadores para juntos, né, desenvolverem, então, uma estratégia de educação permanente. Ela é muito acertada, ela já acontece há alguns anos, né? Então, são 10 encontros semanais, com uma estratégia pedagógica bem inovadora, que foi a Selma Locke, né, que muitos já conhecem, que trouxe essa organização. Então, numa semana, há uma exposição ao tema, na outra semana, há uma colheita entre os pares. Daí, entre os pares, é só gerente com gerente que discutem, a colheita é um momento de discussão. Então, se reconhece e valoriza o saber e troca de experiências. E agora, uma das coisas que eu acho mais rico é que os facilitadores, cada turma tem facilitadores,
são egressos do curso. Então, os próprios gerentes que se formaram em turmas anteriores, hoje em dia compõem parte da equipe de facilitadores, né? O desafio é criar um programa de desenvolvimento gerencial, porque a gente já tem muitos gerentes, né, que fizeram o curso, e agora a ideia é ter um programa, então, que não esse curso é uma parte, mas que esse gerente continue, né, tendo atividades de educação permanente para o desenvolvimento gerencial. Se eu não me engano, a gente já está na 5ª ou 6ª turma de oferta, né? Então foi muito, é uma questão que o programa, então, o programa de medicina já faz e inclui os gerentes nessa etapa. Bom, vamos já finalizando para os desafios. Voltando lá para a pergunta, né? Para a pergunta ativadora do debate. Como assegurar o efetivo apoio técnico e financeiro para o fortalecimento da política? E aqui eu vou falando mais com o recorte do município, né? Gente, fundamental financiamento. A gente não tem estrutura de financiamento organizada. A gente precisa, daí, enquanto nacional, né? Estadual nacional, garantir financiamento próprio para as escolas de governo, porque todo esse potencial escola de governo tem, ela faz em recursos do município que não tem recurso próprio para educação permanente, né? Então, muitos dos cursos que se faz, por exemplo, do Trilhas, é parceria com o Telesaúde, usando o módulo do Telesaúde e servidores. Então, você não tem recurso, por exemplo, para contratar um conteudista, que seria muito importante, ou contratar facilitadores para atividades. Você acaba tendo que deslocar é claro, ótimo, você identifica, então, pessoas com expertise dentro da sua área técnica, né? E elas participam, mas você não tem essa liberdade, né, de poder chamar outros, e isso muitas vezes acaba limitando, né? Então, a gente precisa de recursos para o desenvolvimento da educação permanente no dia a dia dos serviços, né? Outra coisa que eu já acabei falando, estruturação física e tecnológica, isso, você precisa hoje em dia, com a facilidade do EAD, estamos aqui, EAD, a gente precisa de Moodle, a gente precisa, né, tanto uma questão tecnológica, então a própria produção do material, você tem toda uma tecnologia para produzir, que hoje em dia a gente tem parceria com a Telesaúde, mas é para esse curso, se a ESP tivesse uma equipe organizada, né, que pudesse fazer gravação de videoaula, que pudesse fazer a produção do material, nossa, teria um potencial enorme, hoje em dia a secretaria já estaria oferecendo outros cursos, né? E própria estrutura física mesmo, prédio, auditório, sala, computador, data show, né? Para você trabalhar com esses modelos presenciais, híbridos. Então, isso é fundamental para a gente poder, de fato, conseguir fortalecer a educação permanente. Outra coisa é que a questão da cultura organizacional é que a gestão reconheça a educação permanente como tão estratégia quanto as outras áreas, quanto planejamento, quanto atenção primária. Então, a própria gestão reconhecer e fortalecer isso é um desafio, muitas vezes a gente não tem, né, esse reconhecimento. A questão também, eu acho que esse é o grande desafio, né, que eu já falei lá no começo, é incorporar a educação permanente na organização do trabalho. É que eu tenha lá na unidade de saúde, eu dou exemplo de unidade de saúde, mas é qualquer outro espaço, a organização do meu processo de trabalho, a educação permanente seja uma das minhas atividades, então isso incorporado, né? Que não seja iniciativas iniciativas individuais do trabalhador fora do trabalho, mas não, que isso modifique a realidade vindo do trabalho no próprio trabalho, né? Outra questão importante é o alinhamento entre a gestão do trabalho e a educação em saúde. Afinal, estamos falando de trabalhadores, né? E o próprio chamamento da conferência, gestão do trabalho e educação da saúde, essas áreas têm que trabalhar juntas, né? Inclusive com o reconhecimento desse caminhar do trabalhador na sua trilha, né? Na sua trilha ao longo do tempo, que isso seja reconhecido como um plano de carreira, então a valorização do trabalho também alinhada, né? Trabalhando e dialogando junto com a educação da saúde. Outra questão bem importante, a gente está falando de recursos, a gente está falando de estratégias pedagógicas, é a avaliação de resultado, né? Então, eu preciso também avaliar resultado e impacto da educação permanente nos serviços e práticas. De fato, o que eu estou fazendo, né? Esse curso, Trilhas, vai mudar a prática em saúde? Que tudo isso eu faço, não é só para o trabalhador ter mais conhecimento, eu faço para ele, imbuído do melhor conhecimento, mudar suas práticas e, no fim de tudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos nossos usuários. Então, eu estou conseguindo isso? Isso é bem importante a gente incorporar, porque a gente tem que pensar práticas também de educação permanente que promovam isso, né? Porque a gente tem práticas reducionistas que não levam a sal para pipoca. Vamos lá. Eu vou trazer aqui esse é meu último slide, só um exemplo de como trabalhar também, eu trabalhei isso da avaliação. A minha dissertação, a minha tese, desculpa,
deixei de ser a menina da farmácia para efetivamente ser a gestora do serviço de farmácia. E isso foi uma frase que uma farmacêutica, eu analisei na minha tese, a análise do impacto de um curso de gestão que foi ofertado pelo Ministério da Saúde para farmacêuticos do Brasil todo, né? Então, o que fazer aquele curso mudou no serviço? Essa era a minha pergunta da tese. E essa foi uma frase muito impactante, porque numa das minhas visitas, eu visitei 10 estados, essa farmacêutica ela mudou completamente o que ela era no serviço, né? Então, a educação permanente a empoderou e trouxe conhecimento para ela virar gestora do serviço. E isso muda completamente, isso muda a prática. A gente consegue ver resultados na prática, né? Então, eu não posso achar que eu contratei um servidor e coloquei ali, a gente já vai ter, né? Então, a gente precisa trabalhar a questão da educação permanente. E há também, como eu disse, uma lógica de que, né, um senso comum de que se eu qualifiquei trabalhadores, eu estou mudando as práticas em saúde. E isso não é uma relação direta, né? Eu desenvolvi um modelo que eu consegui avaliar dessa atividade de educação permanente mudanças no sujeito, que eu chamei de resultados proximais, então ele melhorou o conhecimento. Eu consegui enxergar resultados comportamentais, que esse sujeito começou a mudar na sua prática, e achei também a questão de resultados programáticos, que a sua prática começou a trazer mudança na organização dos serviços. E o melhor, eu consegui achar impacto no serviço, que é o que a gente espera, né? Que é a melhoria da capacidade de gestão das instituições. Então, veja, uma intervenção, o como ela consegue produzir resultados. É claro, isso não depende só. O quanto eu caminho desses resultados, depende se tem estrutura, se tem financiamento, se tem apoio, né? Então, a gente precisa qualificar os trabalhadores, mas também dar as ferramentas necessárias para que esse resultado se perpetue, né? Então, eu usei o modelo de Kirkpatrick, que esse é um modelo, não convém aqui nesse modelo, mas é isso, assim, quando a gente cria mecanismos e avalia, inclusive a gente pode avaliar se a intervenção que eu estou fazendo é correta, se o jeito que eu estou fazendo a educação permanente é correto. Então, a gente precisa ofertar, precisa qualificar, mas também ver o quanto que isso está, de fato, mudando a vida da nossa população. É isso, gente. Nossa, 30 minutos, eu queria falar só 20. Obrigada, gente. Depois a gente vamos colocar para o debate, né? Depois da fala do Leonardo, também estou à disposição para a gente conversar. Obrigada, Fernanda, pela excelente fala, né? Eu já vou em seguida passar para o Léo, então, para fazer a fala dele e depois a gente abrir para debate, né? O Léo, acho que depois ele se apresenta melhor, né? Mas já tem uma carreira grande aí na saúde pública também, no Mais Médicos, na residência, enfim, com várias frentes, né, nesse trabalho, e acho que tem uma grande contribuição aí com a gente também. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer em aqui, eu acho que trazer. Acho que minha conexão não está muito boa, viu? Às vezes ela deu umas caídas aqui, enfim, pode ser que vai dar umas falhadas aí, mas enfim, vamos lá. Então, baita prazer, assim, sabe? Recebi o convite da Ali aí, de estar trazendo um pouco, contribuir um pouco assim, com a discussão da residência, né? Desse espaço, né? Que, de certa forma, vai corroborar muito com o que Fernanda trouxe. Na verdade, o tema que ela abordou, né, que está dentro desse eixo 3, né, da conferência, ele, e que é da educação permanente, enfim, da educação em saúde, da educação permanente, ela já trouxe praticamente tudo que precisava falar. A residência, ela vem, de certa forma, como elemento de contribuição desse processo, vamos dizer, né, dessa prática de educação em saúde, de educação permanente em saúde, na linha do que a gente chama de relação ensino, serviço e comunidade, né? Eu acho que a residência ela tem uma potência incrível, né? Eu sou ex-residente, né? E formado em odontologia pela PUC Minas e acabei fazendo uma residência assim que eu saí, né? Participando do movimento estudantil, eu acabei sabendo de uma residência que estava acontecendo, que ia acontecer lá em Aracaju, assim, uma das poucas residências, assim, das poucas experiências de residência multiprofissional em saúde. E fiquei super empolgado, enfim, né? E aí, Fernanda, dialogando com algumas coisas que você trouxe ali, né? Eu acho que tem uma importância fundamental
ali, para mim é um marco incrível, assim, né? Eu até trabalho isso no meu mestrado, que é a construção das políticas contra-hegemônicas na formação de profissionais de saúde, né? E para mim um dos marcos mais importantes, assim, foi a criação da CGETS, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho. Travou aí? Que vocês ficaram congeladas aqui por Um um, pouquinho, mas bem rapidinho. sim. Então, para mim, um marco, assim, um dos marcos que eu gosto muito de destacar é a criação da CGETS em 2002, se não me engano, né? E que fomentou, e que, de certa forma, disputa ali, né? Faz uma disputa a partir da lei da 11.129, né? Que é a lei que cria ali a comissão de, de residências multi, né? Enfim, e que viabiliza esse processo das residências multi, enfim. E aí eu acabei caindo lá, né, em Aracaju, nessa residência, e era uma residência que, no primeiro momento, tinha uma potência incrível, porque eu não sabia de residências que tinham juntos as áreas, todas as áreas da saúde, incluindo o profissional médico. E aí eu fiquei maravilhado, né? Porque, poxa, que bom, né, que o médico vai estar envolvido nisso, né, quebrando aquela questão daquela hierarquia historicamente construída, né, das residências médicas, né, com, com uma coisa à parte, assim, enfim, né. E aí a gente começou um processo muito bonito em Aracaju, é, uma época de ouro, né, sim, 2004, e, e aí, enfim, mas acabou que no final das contas, né, uma questão mesmo de corporação, enfim, né, os médicos não puderam receber o título de residentes da residência multiprofissional, né? Enfim, teve que fazer um arranjo assim para eles saírem como uma especialidade de saúde coletiva, enfim, né? E isso foi muito desanimador na época, né? Apesar dos outros profissionais da saúde terem concluído, né, a residência multiprofissional, enfim, mas foi uma experiência bem interessante e foi uma época que eu me envolvi muito ali com a Secretaria de Gestão, Trabalho e Educação da Saúde, fomentando muitas discussões sobre a construção de residências novas no Brasil inteiro, enfim, e depois vim parar aqui no Sul, né, por um acaso do destino, vim parar aqui no Sul, e hoje eu atuo na Secretaria de Atenção Primária, Ministério da Saúde, como referência descentralizada do programa Mais Médicos, desde 2013, né, desde quando foi criado o programa Mais Médicos, eu atuo aqui no Estado e tive essa experiência de poder colaborar, gestar algumas residências aqui, né, inclusive a residência do Estado, que hoje a gente tem no Estado, que é a residência de Medicina de Família e Comunidade, ela veio com a lei do Mais Médicos, né? O Mais Médicos ele tinha ali, apresentava 3 eixos, né? Dentro do arcabouço do que era o Mais Médicos, né? E um deles era o fomento à criação de novos programas de residência médica, né? Mas acho que saindo um pouquinho desse foco, né? Acho que vale a pena a gente destacar um pouquinho mesmo. É, Quando a gente está falando de residências em saúde, a gente está, e aí acho que a gente tem residentes aqui como público, né, e os conselheiros, né, a gente é bom destacar isso, né, que o que a gente tem de residências hoje, que são as residências em saúde, são as residências médicas, as residências em área profissional de saúde, né, que aí tem a residência multiprofissional e as uniprofissionais, né, esse é o cenário de residências que a gente tem hoje, né. Enfim, e eu acho que eu não fiz apresentação não, viu, gente? Correria não foi possível, né? A ideia era trazer mesmo um pouquinho de pimenta aqui para a gente poder dialogar, de pensar estrategicamente e como agir estrategicamente quando a gente está discutindo conferência, quando a gente está discutindo na conferência, é entender onde estão localizados mesmo onde é que está localizado esse espaço da residência, né? É saber que a gente tem por trás o Ministério da Educação, que dá uma base legal, o Ministério da Saúde também, né? Que dá uma base legal para a construção desses programas de residência, dessas residências, saber que a gente tem, como é que isso é financiado, né?
essas bolsas, né, que a gente paga esses profissionais residentes, né? Saber que a gente tem uma pessoa que é um ator que é o proponente desse programa, né? Tem alguém que propõe um programa de residência, isso é importante a gente localizar. Saber que a gente tem uma comissão nacional, a gente tem as comissões ou os comitês locais, as residências, e a gente tem o residente em si, enfim, o graduado, né? O egresso que está se propondo a entrar no serviço, e aí é o entrar já como profissional de saúde também, né? Mas entrar no espaço de serviço vestindo a camisa do daquele profissional já formado e também de um estudante, né? É uma é um diálogo muito assim tênue, assim, sabe? De conseguir às vezes para as pessoas que estão convivendo com esse ator, né, que é o residente dentro desse bojo todo, conseguir às vezes diferenciar. Mas enfim, né? Ah, e, e a coisa do projeto pedagógico também, né? Que quem propõe ali, né? O proponente, como é que ele constrói esse projeto pedagógico, enfim. Então, olhando lá, né? Eu conversei com a Fernanda, vamos pensar um pouquinho no que está colocado ali no eixo, né? No eixo e no documento norteador. E aí, a pergunta norteadora, né? Eu até deixei aqui anotadinha. Então, como fortalecer as residências em saúde como estratégia de formação nos serviços para a resolutividade e fortalecimento do sistema único de saúde. Então, assim, pensar nessa pergunta disparadora que está ali no documento, acho que a gente precisa pensar, para mim, em três elementos básicos aí, né? Primeiro, o cenário, né? A gente tem cenário ideal para isso, né? E aí dentro do cenário, quem é o gestor que está propondo isso? Como é que pensa o gestor que está propondo isso, né? O cenário ele está bem adaptado, ele tem uma capacidade de receber esse futuro residente, né? E aí dentro do cenário a gente tem um outro elemento que é o preceptor. Quem é que vai receber esse esse residente lá? Será que ele está preparado para isso? Hoje a gente tem alguns Ministério da Saúde vem lançando alguns editais, inclusive para fomento de capacitação, né? De capacitação de preceptores, com bolsa, inclusive, né? Dentro do cenário ainda, né? É um cenário que realmente precisa receber residência, e aí coloca um outro elemento aí dentro desse cenário, que é o próprio controle social. O controle social está dialogando com esses proponentes, né, para a construção desses projetos pedagógicos, dessas residências, porque é o seguinte, né, às vezes a gente tem projetos pedagógicos que podem, né, acho que a Fernanda pode até dialogar um pouquinho com isso depois, podem facilitar muito o processo de aprendizagem, podem facilitar muito a construção de experiências interessantes nesses cenários de prática, né? Mas também tem projetos pedagógicos que não vão ter essa potência. Então, assim, cenário é uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente está pensando em fortalecimento de residência para o SUS, né? Fortalecimento na perspectiva da resolutividade, fortalecimento do próprio SUS. O preceptor, né, como o segundo elemento aí, e o residente também. É um elemento que é importante a gente estar pensando nele. Como é que está o nível de atratividade desses espaços? A gente remete lá para o cenário de novo. Porque tem uma bolsa que, de certa forma, está defasada há algum tempo, né? Se não me engano, os residentes podem me corrigir que estão aí. Ainda continua 3.330, é isso? Ou aumentou? Não, é 4. Aumentou Aumentou recente. Aumentou para os 4.000 já, porque teve um. Isso, já. Desculpa, aumentou então para os 4.000. Mas demorou bastante. Demorou, né? Esse aumento. Porque eu lembro que, assim, um pouco antes da gente ter o advento da pandemia, os residentes estavam para deflagrar uma greve
E aí, acho que por conta mesmo da questão da pandemia, não era o momento, né, de deflagrar uma greve de residentes, né? E aí teve um certo retesamento. É, e aí, olhando para esse ator aí, né, que é o residente, também, é, porque é uma dedicação exclusiva, são 60 horas, né? 60 horas que às vezes são confundidas, assim, pelo próprio cenário, de que são exclusivamente trabalhadores que estão ali, que têm que tocar serviço, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, como é que a gente dialoga com isso, como é que a gente constrói elementos que protejam, de certa forma, esse residente nesse aspecto, né? Eu sofri muito isso, né? Às vezes eu estava no serviço como residente e, e às vezes a gerência da unidade de saúde falava, olha, e aí? É, tem que tocar ficha e aí? Como é que vai ser? Né? Não dá só para ficar dialogando caso, discutindo caso, atendendo e depois fazendo discussão de casos com seus pares, não dá, tem que tocar serviço aí. Era uma disputa bem grande, sabe? Isso às vezes dá uma desanimada nos residentes, né? Os próprios programas, né? Como o programa está organizado, às vezes o programa ele está construído de um jeito que não possibilita ou, enfim, não fomenta um- uma permanência daquele residente no programa, e aí a gente tem muitos casos de abandono também. E a coisa da fixação do residente nesses cenários, né? Que também eu acho que é a coisa, como é que a gente é um outro desafio aí para responder essa pergunta, né? Como é que a gente trabalha uma perspectiva de fomentar a fixação desses pós-residentes nos cenários, né? Bom, eu acho que esses três elementos aí, cenários, preceptores, o próprio residente, o diálogo com o controle social, para poder, de certa forma, estar ajudando a planejar a pensar nessas necessidades de criação de programas, enfim, eu acho que são coisas que eu traria aí para a gente julgar para o debate. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha anotado aqui, né? Deixo com vocês aí agora. Eu não gastei os minutos aí, não, mas acho que deixa para o debate. Obrigada, Léo, pelas contribuições, pela fala. Eu acho que agora a gente abre para debate, né? Eu acho que, não sei, talvez a gente faça inscrições, quem sabe, quem quiser fazer perguntas ou fazer algum comentário, talvez a gente possa fazer em blocos mesmo, né? 5 perguntas, 5 comentários, e aí a gente vai abrindo para o debate junto com vocês, né? No intuito mesmo de instigar a nossa discussão, né? Lá para a conferência do dia 9 de maio. Então, deixo aberto, não sei se alguém quer já colocar uma fala, né? Assim, vamos só limitar um pouco as nossas falas para dar mais oportunidade, talvez uns 3 minutos aí, 2 a 3 minutos. Só lembrando, Ali, para a questão de organização da conferência, né? Que hoje é o debate. Então, podem surgir, inclusive, propostas. A ideia é fomentar para que saiam propostas, mas a proposta só entra na conferência lá no grupo de trabalho no dia 9. Então, já tá. Então, hoje a ideia é fomentar, mas o que só vai contabilizar como proposta se entrar lá via grupo de trabalho, só para a gente não esquecer desse fluxo. Isso. Então, acho que o Igor se inscreveu, se quiser já ir começando, então aí vamos vendo os próximos aí que vão entrando. Boa noite a todas e a todos. Fala, Meu Igor. nome é Igor, eu sou médico de família aqui na rede e as pessoas que estão aparecendo na minha tela são conhecidos de longa data. Então, se eu for informal, me perdoe. Então, eu acompanhei aí o surgimento da CEGETS, né? A Laura Farvecker, eu estava no movimento estudantil, ia lá em reunião de residente multi, lá em Brasília. O governo foi muito democrático, muito receptivo aos movimentos sociais naquela época, tenho comentado isso. E eu sempre briguei, sempre encontrei na formação, eu acho que a formação e a educação permanente, elas têm um potencial de transformação da realidade, né? E eu sempre fui muito utópico em relação a isso, utópico no sentido sonhador em relação a isso, né? Mas o mundo do trabalho ele também é duro, né? E talvez é sobre isso que eu queria dialogar, né? No mundo do trabalho a gente encontra
Eu acho que um pouco do que o Léo trouxe, né, as incongruências e as dificuldades da realidade, né, colocada, né, seja na qualidade do preceptor, na qualidade da preceptoria, seja na não existência do espaço formativo ou de uma demanda assistencial que acaba mitigando, que acaba impedindo o espaço formativo. Eu lembro que recentemente, eu acho que as coisas estão mudando. Recentemente, eu acho que a Escola de Saúde Pública em Florianópolis, ela conseguiu organizar de uma forma muito interessante vários espaços, vários momentos, mas até recentemente, os espaços, inclusive formativos, durante o momento do trabalho, eram proibidos, né? E não teve espaço para reunião, e foi um período muito duro em que eu questionava se existia alguma formação, existia alguma educação permanente, porque as pessoas tinham que fazer em horários bizarros e depois negociar com a sua coordenação a liberação. E numa perspectiva, e aí é que é o meu ponto que eu quero chegar, de uma piora de cenário com as privatizações e as terceirizações e a entrada das OSs, porque imagina que a escola de saúde pública, num cenário, no pior cenário possível, vai ter que formar profissionais a cada 6 meses, porque vai ter uma alta rotatividade de profissionais, contratos já está rolando, Isso. né? Tem muitos contratos que estão demorando 3 meses, 4 meses. Profissional de psicologia que fica 4 meses, de educação física ou assistente de serviço social. Quer dizer, parece que o servidor de carreira, que seriam os preceptores, está encolhendo. E a gente tem uma tendência de ter que pensar num mundo formativo rotativo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da percepção de vocês sobre isso, porque para mim é o maior desafio, assim, ó, de longe, como barrar isso e valorizar a carreira e a longitudinalidade, inclusive da formação, que eu invisto no cara e mando ele para a rua no dia seguinte, entende? Da onde vai vir os preceptores? Da onde vai vir? Que tipo de formação nós vamos fazer nesse cenário? Essa é a minha dúvida. Como a gente enfrentar isso sob a perspectiva formativa. E encerro aqui minha fala. Desculpa se eu me alonguei. Mais alguma inscrição, gente? Alguém gostaria? Pergunta, algum comentário? Eu vou passar, vou voltar então para a Fernanda e para o Léo. Aí, se alguém nesse meio tempo quiser se inscrever, a gente já vai abrindo de novo. Vai lá, Léo. Vai Ah, lá e eu complemento depois. Igor, bons tempos, viu? Assim, é bom te ver aí. E a gente compartilha alguns momentos, assim, né, Igor? Quase que diários, às vezes, discutindo, enfim, né, justamente dentro desse arcabouço aí da educação em saúde, enfim, da formação. Igor, e lembro, viu? Lembro, assim, também, só recapitulando aqui, recordando, né? Eu estava ali, às vezes, nessa gestação ali da CEGETS, também fazendo discussão, lembro do Versus, né? Às vezes provavelmente a gente vai ter algum residente aqui que passou aí pelo Versus, né? A gente estava ali nessa época discutindo como é que ia organizar um estágio de vivência no serviço, né? E que são superpotentes também enquanto espaço de educação, né? E formação para o SUS, assim. Mas é uma realidade, né, Igor? Essa coisa da precarização, né? A gente vem observando, e assim, não só no município de Florianópolis, né? Em outros municípios, né? A gente vivencia uma volatilidade dos profissionais na atenção primária imensa, né? E a gente se depara com cenários de onde tinha lá uma equipe de residentes com um grupo de preceptores e às vezes na semana seguinte os residentes ficam, né, ao léu, assim, né, sem base nenhuma para dar seguimento nos processos formativos ali, enfim, né, e aí
o programa ele tem que se reinventar, enfim. E aí eu volto naquela discussão, né? O quão importante é a construção, a participação de todos os atores locais, e aí eu coloco de novo o controle social nesse arcabouço aí, de estar participando da discussão de produção de novos programas de residência, né? Para trazer o tensionamento disso mesmo, né? Opa, não, peraí, mas esse cenário aqui, né? Como é que está estruturado esse cenário? Bom, nesse cenário, porque às vezes o gestor lá, porque hoje a gente tem residências acontecendo em escolas de saúde de municípios do estado, a gente tem residências que são gestadas aí por instituições de ensino, universidades, a gente tem residências hoje em municípios que às vezes não tem escola de saúde, né? A própria gestão municipal, da Secretaria de Saúde, ela consegue desenvolver. Mas é importante estar o controle social, inclusive, junto nisso, ou a gente tentar garantir que isso aconteça, que é uma possível caminho aí para a gente conseguir ir revertendo isso, para quando alguém quiser criar um programa e a gente ter essas medidas aí, né? Peraí, mas como é que está organizada a sua rede? Como é que está o seu quadro? Tem plano assim, plano de carreira? Não tem? Como é que é isso? Eu acho que é um dos caminhos possíveis aí, né? Não estou te respondendo não, mas é mais elementos aí, né, para a gente pensar. Mas é uma reflexão muito importante que você traz. Vai lá, Fernando. Eu acho que a questão que o Igor traz, hoje em dia, para mim, é a maior entrave. Claro, quando eu estou falando da perspectiva de educação permanente, quando eu estou pensando num quadro de alguns anos atrás, quando tinha ingresso somente por concurso, chamada de concurso, os meus problemas eram os que eu trouxe ali, a questão da institucionalização da educação permanente, porque mesmo naquele cenário, a gente sempre teve grandes dificuldades, em especial em cenários de aumento de demanda assistencial. A demanda assistencial sempre sobressaiu a isso, né, Igor? Mas quando a gente ia ver por trás, equipes estavam com população subdimensionada, então, assim, eram outros problemas que levavam à questão da sobrecarga dos trabalhadores ali, né? Quando eu estou falando de educação permanente, eu estou defendendo a questão de trabalhador concursado. Eu não tenho como fazer a defesa da educação permanente dos princípios que está lá na política, na nossa política municipal, sem estar trabalhando, sem estar falando num trabalhador que permanece, segue e tem uma carreira na rede. A lógica de rotatividade de contrato de cada 4 meses, isso nem é educação permanente. Isso é ora lá eu faço uma educação continuada só para esse sujeito saber onde é que ele está, e é isso, isso não é educação permanente. Educação permanente é construir a lógica da trilhas que a gente vem desenvolvendo ali na ESP, que é esse processo mesmo, é você construir a sua trilha ao longo desses anos, seu desenvolvimento. Eu estou falando de princípios da PS né, e qualquer outro setor que vai estar trabalhando, que vai no fim, o nosso serviço não pode não ser o direto, mas a gente tem o fim, que é a questão do atendimento à população, não diretamente, né? Mas muitas vezes diretamente, a grande parte dos nossos trabalhadores está na ponta, é a questão do vínculo, longitudinalidade, como é que eu construo isso? Né? E isso se perdendo, eu estou perdendo os princípios da PS. Né? Então, a não contratação pelo serviço público, a opção pela terceirização, ela é uma opção contra tudo isso. Né? Então, a defesa da educação permanente, Igor, eu acho que isso é muito importante no momento de conferência, é a defesa da contratação dos servidores pelos vínculos adequados, de maneira adequada, do trabalho, né? O trabalho decente é fundamental nesse processo, senão eu nem vou pensar na educação desse trabalhador, ele está de uma maneira tão precarizada, mas não é só esse trabalhador, no fim eu tenho uma população que não está sendo assistida da melhor correta. Né? Tudo que a gente defende de SUS, de APS, né, de atendimento para esse usuário, ele se quebra nesse processo. Né? Hoje em dia, Florianópolis com as UPAs, por exemplo, mas quem sabe futuramente não um ataque à própria atenção primária. Né? Então, é muito importante, daí o Conselho de Floripa vem sido muito combativo, e isso é bem importante a gente destacar, contra as terceirizações, é claro, a gente tem jogos hegemônicos, né, no processo, diferença de forças, mas é muito importante marcar que nosso Conselho sempre foi muito defensor e contrário a esse processo de terceirização. Né, que vem acontecendo e que tem que ser combatido, né? Então, acho que a tua fala é muito importante, Igor, para a gente não perder os princípios, que isso é princípio, né? A forma de entrada, o egresso, e daí quando o Léo fala a questão de fixação dos residentes. Não adianta nada também eu fazer
fazer, ofertar enquanto município, ofertar, se lá quando eu for fazer o concurso, primeiro eu tenho que fazer o concurso, e outra coisa, eu preciso que ele tenha uma pontuação diferenciada. Se eu entendo essa formação como padrão ouro, eu tenho que reconhecer isso no momento que eu vou fazer o ingresso. Eu, quando entrei na rede, não teve o diferencial, eu sou ex-residente também, né? Fui ali, não da turma do Igor, mas estivemos bem próximos de turma da residência multi, ainda na época era uma residência que a gente tinha múltica e médica junta, R1, formação eu separada era mais livre. R2. Isso, o Igor foi meu R2. E, e era, assim, fomos revolucionários, muitos de nós, hoje em dia, conseguiram ingressar na rede porque logo depois já teve concurso, depois teve outro concurso, né? Mas esse também é uma questão a ser pleiteada no momento desse de conferência. Uma vez realizado, e tem que realizar concurso, tem que ter pontuação diferenciada, se eu entendo que é a formação padrão ouro, né? Então, acho que tem mais gente inscritas ali, mas acho que o Igor nos traz uma provocação extremamente importante. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Léo. Acho que tem a Jerusa, tem mais a Júlia. Eu acho que vocês duas podem fazer a fala e depois a gente retorna para a Fernanda e para o Léo, se outras pessoas tiverem também. E aí, posteriormente, a gente retorna para vocês, para se quiserem fazer alguma fala. G. Então, eu acho que esse é o desafio dessa conferência, né? Essa questão do cenário atual que a gente está vivenciando, né? Nessa questão das contratações, né? Das terceirizações, né? Eu acho que por isso que essa conferência chega num bom momento, né? Para a gente poder fazer toda essa discussão, né? E trazer à tona realmente essas questões do que está acontecendo, né? E esses questionamentos que a gente tem em relação a isso. E ontem a gente estava numa reunião do conselho, né? A Fernanda também citou a questão do conselho, né? E falando sobre a questão da residência, alguns conselheiros se mostraram preocupados com a questão de que a gente começa a ter mais, assim, né? Vai aparecendo residências assim de categorias, né? Por categorias, né? Como o Léo colocou, né? Tem da medicina, né? E agora a gente já tem algumas outras. A gente está aqui também tem, né? Vai iniciar também a questão da enfermagem, né? E alguns conselheiros se colocaram, né? Preocupados nesse sentido nossa, mas a gente essa questão da residência. O objetivo não é poder trabalhar em equipe, poder fazer toda uma formação nesse sentido, uma vez que já né, na unidade de ensino já é feita uma formação, como digamos, unilateral, então não seria o caso, né, da gente estar promovendo mais, a gente procurar realmente fazer esse casamento, né, das categorias, porque que a gente vai começar a pensar separadamente, né? Então, eu queria saber o que vocês pensam nesse sentido, né, dentro desse contexto que a gente está discutindo. Obrigada. Obrigada, Jerusa. Eu já vou passar para a Júlia, e aí, em seguida, depois, se não tiver mais nenhum inscrito, daí retorna, quem sabe, para a Fernanda e para o Léo. Se quiser fazer a Oi, fala. boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Show de bola. Então, meu nome é Júlia, sou enfermeira de formação, residente R1 agora do programa de residências, né, da Saúde da Família, e vim da residência de saúde coletiva no Rio Grande do Sul, né, formada pela URGS, né, e com uma atuação na atenção primária de Porto Alegre. Então, vocês foram falando e foi vindo todas as memórias na minha cabeça, né, de um cenário onde a gente tem a privatização de cerca de 95% do serviço de atenção primária em Porto Alegre, e a inclusão desse residente nesse cenário, que muitas vezes eu via colegas assim trocando 3 vezes de preceptor durante a sua formação em 2 anos. O quanto isso fragiliza todo o ensino, né? Tudo que a gente aprende dentro da residência. E, além do mais, a gente aprendia coisas nas aulas e não casava nem um pouco com a realidade que tinha dentro dos serviços, né? Porque não tinha uma formação para os preceptores que recebiam aqueles residentes, né? Então, um cenário, assim, totalmente desolador, assim, né? A gente
sobrevive aqueles 2 anos de residência, né? Quando tem esse cenário que é muito desolador realmente, né? Mas eu acredito que frente a isso, assim, a necessidade ali que a professora Fernanda comentou sobre o incentivo, né? Lá no Rio Grande do Sul se tem uma portaria 360 de 2000 e... Deixa eu só pegar direitinho o nome aqui. 360 de 2023, na verdade, ela é de 2019, mas ela foi atualizada recentemente em 2023, que ele propõe a distribuição de recursos, um programa estadual de incentivo para atenção primária. E dentro desse incentivo para atenção primária do estado do Rio Grande do Sul, tem a questão da educação permanente, só que ele é muito recente, então, no ano passado, foi começada a sua implementação, né? Então, frente a essa falta de recursos, não estou trazendo uma solução, mas algo para a gente trabalhar dentro da conferência, né? Da necessidade de, bom, se o governo federal propõe as bolsas de residência, o municipal propõe uma estrutura, né, através da ESP, né, e de alguns servidores, por que não o Estado também entrar com incentivo, né, para qualificar esse serviço, enfim, disponibilizar essa educação, né? O Estado também tem responsabilidade nisso, né? Então, da gente pensar nesse sentido de talvez construir uma proposta, né, dentro da conferência. Agradecer o espaço, eu acho que a gente está aí para trabalhar. Obrigada. Obrigada, Júlia. Mais algum inscrito? Acho que não, né? Retorno para a Fernanda e para o Léo, se quiserem fazer mais algum comentário, né, agora, Sim. em relação à fala da Jerusa, da Júlia. Posso começar agora, Léo? A G traz uma questão importante que é o que a gente está vivendo no município. Acho que para deixar claro, né? A gente vai ter no ano que vem uma residência própria de enfermagem, né? E há toda uma discussão que a enfermagem é a categoria com maior número de vagas na multi e está passando para uma residência própria, né? As 30 vagas agora vão ser ofertadas enquanto residência própria. Acho que para começar há um próprio incentivo do Ministério nisso, tanto que ofertou e aprovou, né? Há uma questão da qualificação da enfermagem enquanto área na PS, né? Na saúde da família. Eu acho que a gente não pode perder de vista. Se eu acho que é o mais adequado, não sei. Eu tenho bastante dúvidas, sou muito a favor da multi, sou inclusive mais utópica e sonhadora como o Léo e o Igor falaram da gente estar todos juntos na mesma residência, inclusive a medicina, né? Todos. Então, essa é a minha defesa, né? Uma vez tendo a residência própria, o que não pode se perder é nos momentos de intersecção com a formação para trabalho em equipe, que foi o que eu falei ali. É fundamental. Quem trabalha na PS tem que trabalhar em equipe. Então, as residências próprias têm que desenvolver mecanismos para isso. E numa rede que a gente tem as diversas residências, a gente precisa, enquanto projeto político-pedagógico, trabalhar a intersecção e essa troca de saberes, né? Então, esse compartilhamento de saberes tanto na parte teórica quanto na parte teórico-prática, né? Na prática dos serviços. Então, esse é o cenário que está posto, agora a questão é como vai se desenhar essas residências. Daí, esse desenho a gente tem que estar muito em cima para garantir, né, essa formação, não desses sujeitos em separado, porque em separado a gente não garante nada. Nenhuma profissão sozinha consegue ser resolutiva. A gente só é resolutivo com o trabalho em equipe, né? O que a Júlia coloca é fundamental a questão assim da qualificação desse cenário. Acho que o Léo trouxe muito bem desenhado o que a gente precisa para ter uma residência. Eu acabei não falando, mas uma das iniciativas da ESP, que está agora em negociação com o Conselho Estadual de Saúde, é a própria ESP, a própria Secretaria de Saúde, fazer um curso de especialização. Então, já tem um projeto, né, Ali, que já foi desenvolvido, concebido esse projeto, agora então está em negociação com o Conselho Estadual, que tem que ter aprovação do Conselho Estadual de Saúde, para ofertar essa especialização para a rede. Então, né, Júlia, como você fala, assim, então os diversos atores, mas é claro, o quanto mais eu consigo garantir de financiamento, porque uma coisa é eu ter um projeto de especialização, para isso eu preciso de recurso, né, eu preciso ter os professores, eu preciso ter estrutura, então a gente precisa ter recurso, a gente precisa ter destinação orçamentária para isso, e a tua fala, Júlia, foi muito importante da participação dos diversos atores nesse processo. Afinal, tudo que a gente discute no SUS, eu falo da esfera nacional, estadual e da esfera municipal e atuação conjunta desses atores, né?
só queria complementar um pouquinho ainda em cima do que a Jerusa trouxe, né? E ainda fazendo um adendo aí ao que a Fernanda colocou sobre a questão das residências, das uniprofissionais, né? Jerusa, eu sinceramente não, eu acho que não, o problema não seria esse. Eu acho que a gente tem residências uniprofissionais importantes, né? A gente tem formações que são necessárias, né? Na modalidade uniprofissional. A questão, acho que é justamente o que a Fernanda trouxe. O que a gente tem que olhar, né, a preocupação é olhar para esses momentos de intersecção, para que aquela formação, mesmo que seja uniprofissional, ela não se torne mais uma, uma questão de hierarquização, né, como a gente já tem hoje, às vezes com a questão da separação entre residência médica, né, e as outras residências e as outras áreas, né, as outras profissões da saúde, né, o único zelo que a gente tem que ter é esse, mas que são importantes, né, a gente tem temas importantes, a bucomaxilo é um negócio importante, outras residências específicas, até mesmo na área da enfermagem, outras da fono, da Nutri, tem coisas que precisam estar bem, que são formações que vão ter uma especificidade bem importante, assim, porque é necessário, tem necessidade, né? Tem necessidade de saúde para determinadas coisas, né? Aí é a questão que a gente precisa garantir aqui. A ação dessas residências, desses programas, eles tenham o zelo de manter mesmo essas áreas de intersecção com as outras profissões. Obrigada, Léo. Obrigada, Fernanda. Não sei se Jerusa, tudo bem? Então, a gente tem mais 2 inscritos. Eu acho que a gente encerra, né, com a fala da Doralice e da Fátima, quem sabe, né? E aí retorno para vocês, e aí, dependendo do horário ali, se a gente não tiver mais nenhuma fala, a gente vai se encaminhando para encerrar. Então, eu queria passar para a Doralice. Boa noite, estão me ouvindo? Meu nome é Débora Alice, eu sou enfermeira residente. Está me ouvindo bem? Acho que perdi o som de vocês. Estamos te ouvindo, sim. Agora sim, agora eu voltei a ouvir vocês. Eu sou enfermeira residente, eu vim de outra cidade. Primeiro, eu queria parabenizar Florianópolis pelo projeto, é maravilhoso. A gente ouve falar de fora, mas quando a gente vem, realmente tem um peso muito grande. E eu queria só pontuar, foi na fala do Léo, né, que até uma fala que ele fez atrás, há pouco, sobre o processo de trabalho ali do residente, enfim, de todo o manejo ali na prática mesmo, porque tem uma coisa que eu gostaria de atentar sobre, porque as nossas universidades, eu fui formada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela Estácio de Sá. É uma grande rede, mas ao longo eu conheci outras pessoas, outros residentes de outras universidades, que nós nos formamos, e elas não são uníssonas, né? Algumas coisas são bem pecam em algumas coisas, ou faltam, enfim, a estrutura de ensino da universidade que passam para a gente, às vezes é um pouco diferenciado, né? Então, a gente chega na residência com a bagagem da faculdade, da universidade, e elas, como não são uníssonas, às vezes elas se destoam por a gente, às vezes, saber algumas coisas, outras a gente nunca ter visto, isso acontece. E a hora que a gente entra na residência, a gente vê, é um outro mundo, e é uma coisa maravilhosa. Mas aí, assim, acho que isso é um ponto que eu gostaria de tentar para essa divergência, né, de ensinos, e, e o processo de trabalho do profissional preceptor antes do residente, né, com a carga dele de trabalho, com o processo dele de trabalho e com o residente. É só assim, chamar atenção para isso, né? Para a gente ter o preceptor com um processo de trabalho, acredito, diferenciado por estar ali na preceptoria. Ele não pode, né? Penso que manter ali o mesmo fluxo, o mesmo processo de trabalho com o residente que está chegando, né? Que está ali se ambientando e querendo, né? Porque a gente quer tudo, a gente quer saber tudo, a gente quer mesmo viver mesmo a residência. Eu estou falando
pelos colegas que eu conheço, estou falando por mim, que eu estou apaixonada pela residência, era um sonho, né, muito grande, e que foi, né, conseguir, e assim, Florianópolis é um campo muito rico, né? Então, assim, é muito boa mesmo. Eu conheço outros estados, conheço outros lugares, outras redes, e realmente Florianópolis se destaca em grande parte pela envergadura e pela robustez. E pela autonomia, né, para nós enfermeiros. Isso é maravilhoso e todos ganham, né? É um ganho para todos, inclusive para o SUS, né? Para toda a rede de Florianópolis, a nível, né, assim como a gente estava dizendo na fala da colega, de todos ganham, né, em todas as esferas. Então, a gente só né, minha fala seria para pontuar ali nessa questão de cuidar desse processo do nosso preceptor, da preceptoria, tutoria, enfim, para ver esse processo ali na prática, conseguir caminhar de forma que nós conseguimos esse padrão ouro, né, seja realmente proveitoso ao máximo, porque para concluir, a gente às vezes tem um preceptor muito bom, com muita coisa para passar, com muita coisa para a gente absorver, mas aí ele está no processo de trabalho tão intenso que a gente acaba não conseguindo, se perde um pouco ali o que a gente poderia absorver com maior intensidade ou com maior robustez. Eu, esse é o meu ponto e eu agradeço de coração a oportunidade e mais uma vez parabéns para Florianópolis, vocês são demais. Obrigada, Débora Alice. Vou passar para a Fátima, então, fazer a fala. Boa noite. Não sei se eu sou a única, mas eu não sou servidora. Eu represento a comunidade. Eu sou coordenadora do Conselho de Saúde de Coqueiros, né? Mas eu venho da área da saúde, sou assistente social de formação, me aposentei no Hospital Regional de São José em 2018, então na alta complexidade, e eu vivi isso dentro do hospital, a privatização, a terceirização dos setores lá dentro. E eu concordo com o que a colega falou, e eu acho muito procedente que a capacitação não deve ser para os colegas que estão ali em caráter temporário. Só que o que eu vou falar talvez entre naquele tema da a saúde da democracia e a democracia da saúde. Tem um fator que eu acho assim muito relevante, muito importante, que é com a vinda dos terceirizados, dos contratados, eu acho que eles influenciam diretamente na desmobilização. Então, e eu acho que isso é um fundo de poço para a questão mesmo da educação permanente. Porque se nós temos, quanto menos funcionários de carreira e efetivos nós tivermos, menos mobilização nós vamos ter. Porque essas pessoas que vão ficar lá 3, 4 meses e que sabem que estão num contrato, elas não vão para a frente de luta. Elas não vão fazer a defesa, porque elas estão ali, mas daqui a pouco não podem estar mais, né? Então, era essa a minha fala. E eu acho essa questão primordial. E eu acho que ela precede até muitas outras questões a nível da educação. Porque a colega falou tudo. Para quê que tu vai fazer educação permanente para quem está ali temporariamente? Né? Seria isso, basicamente. Obrigada, Fátima. A Débora se inscreveu, então eu vou já passar para a Débora, então, para depois a gente finalizar, tá bom? Débora. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Eu estou hoje brigando com a tecnologia, mas estou tentando. Então, eu sou Débora, sou assistente social também, e hoje eu estou na coordenação do programa de residência multiprofissional em saúde da família da Secretaria de Saúde, né? E eu acho que é uma oportunidade muito bacana de a gente estar aqui discutindo tudo isso, assim, pensando, né, enquanto rede nessa parte de educação permanente, na parte de formação para o SUS, né, e como a gente consegue valorizar um pouco tudo que Florianópolis tem trazido, assim, nesses termos de formar profissionais capacitados, engajados, mobilizados, para defender o sistema único de saúde também, para estar aqui nesse processo, assim, né? E eu acho que vocês já trouxeram muitos desafios do que a gente tem pela frente enquanto rede, né? Que é essa questão mesmo da terceirização dos serviços, né? Da falta de preceptores, muitas vezes, para a gente conseguir garantir uma estrutura, né, de qualidade e contínua, assim, né,
mais longitudinal de formação mesmo, tem tantos, né, mudanças, enfim, de preceptorias. E eu venho, talvez, complementar um pouco com a questão também de que a gente trabalha como uma rede escola, né? Então, a gente tem a ideia de trabalhar e de construir essa rede de Florianópolis como uma rede escola, uma rede que precisa estar atualizada, precisa estar se formando, né? Se atualizando constantemente e auxiliando na formação de recursos humanos para daqui a um pouco estar no nosso lugar aqui, no nosso, né? Atuando no lugar que a gente hoje ocupa, assim. Então, e aí eu pensando um pouco nisso, né, eu acho que vem uma questão de que a gente está com servidores que muitas vezes têm diversas funções na rede, né? Então, ficam na preceptoria, na tutoria, na coordenação, na gestão, em diversos espaços ao mesmo tempo, e às vezes a gente não consegue ter também uma, não sei, uma disponibilidade de conseguir estar pensando um pouco nessa parte de formação e de educação né, permanente, talvez de uma forma um pouco mais efetiva, mais ampla e mais focada, né? Porque a gente está com tantos projetos e com tantas coisas ao mesmo tempo, assim, que às vezes acaba dificultando um pouco também esse processo. E eu não sei, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, porque eu entendo um pouco dos dois lados, né? Eu acredito que a gente, enquanto trabalhadores, se fortalece e se organiza de uma forma importante estando nos serviços, passando essa formação e o nosso conhecimento estando ali envolvido, mas ao mesmo tempo o quanto também que essa parte pedagógica dos programas de residência que a gente vem vindo, vem tendo, né, e vem organizando, ela também é importante para a gente garantir exatamente isso, que aquela parte que a gente faz lá na prática, ela também garanta a reflexão, né, e aí a gente volte a pensar na ação, então que seja realmente um ciclo de pensar a parte pedagógica e a parte prática ao mesmo tempo, né? Então, acho que tem alguns desafios, a questão do financiamento, que a Fê falou, que é super importante, a questão da gente ter profissionais, né, efetivos, mas para a gente conseguir garantir também que a rede ela seja uma rede escola com a valorização dos servidores enquanto profissionais também formadores, né? Porque senão a gente está só lá na prática, atendendo, né, em outros espaços e acaba esquecendo isso, dessa valorização da educação permanente, o quanto ela é fundamental, a formação para os ela é fundamental e ela precisa ter, né, carga horária, disponibilidade para que os profissionais, inclusive, estejam nesse processo. E hoje eu acho que a gente vê um pouco dessas dificuldades, assim, de, chama os preceptores para uma reunião, ou para algum alinhamento, para uma conversa, para uma formação, poucos conseguem vir porque estão nesse processo também de muito envolvimento com a ponta, de não conseguir, né, deixar os serviços. Então, não sei, queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso, assim, né? E eu acho que a Jerusa traz a questão da residência de enfermagem uniprofissional, né? E que dá uma dorzinha, né? A gente entende que é uma valorização do UNI, que a enfermagem tem muita potencialidade para desenvolver processos, né? E aqui em Florianópolis eu acho que é um avanço muito grande. A enfermagem ela tem um potencial gigantesco, assim, né? De se destacar enquanto processo de trabalho, enquanto, né? Enfim, enquanto equipe de enfermagem mesmo, elas fazem muito mais do que outras regiões do país, então elas têm muito para mostrar em termos de formação também, de qualificar a rede. Mas eu acho que a dor que a gente tem e que a gente sente um pouco nesse processo é que a gente era multi, né? A enfermagem está agora na residência multi. E não vai ser uma coisa a mais, uma coisa mais específica, ou uma formação de uma especialidade, por exemplo, como às vezes é o caso, né, da medicina ou da bucomaxilo, que ela é uma especialidade dentro da odontologia, assim. Mas ela vai ser também uma formação ali na APS, sendo uma outra residência de atenção primária, né? E a gente está saindo do que a gente hoje é multi para uma residência uni, né? Acho que sim, a gente vai ter o desafio de pensar em continuar integrando currículos, em continuar pensando nessa integração, mas que às vezes dá uma dor, assim, né? Enquanto hoje, na coordenação da residência multi, de ver a enfermagem saindo e a gente perdendo um pouco essa parceria que a gente tem, né? E próxima de estar junto no mesmo programa, assim, coisa que a gente teve, né? Eu me formei com o Igor na residência, eu acho que na nossa época, Igor, se não me engano, era uma residência integrada ainda, né? Ela começou, eu não lembro se ela começou junta com a medicina fazendo parte da multi e depois ela acabou se saindo, mas continuando integrada, né? Mas depois ela acabou realmente saindo totalmente, ficando na residência de medicina e a residência multi. Então, a gente vai tendo algumas perdas ao longo do caminho que a gente entende, né? Mas que, enfim, são coisas que a gente debater também. Eu queria ver um pouquinho em relação a isso. E ficam os desafios. Obrigada, Débora. Eu só vou ler rapidamente aqui o chat. Parabéns, Léo, e bem isso precisa ser feito para que todos os profissionais sejam bem acolhidos e todos ganham, inclusive as pessoas que defendem o trabalho,
de vocês como eu. E mais para Fernanda, muito obrigada pela fala, peguei sua fala e fiquei muito feliz por ouvir as questões da atenção primária. Agora passo mais para uma fala já de encerramento mesmo, né, com essas três últimas falas, e aí passo para a Fernanda e para o Léo, e acho que a partir daí a gente já vai para o encerramento mesmo. Então vou começar aqui. Eu acho que eu vou dialogar ali com o que a Débora. Acho que tem duas Déboras aí, né? Né? A Débora trouxe em relação à questão da preceptoria, né? O preceptor ele não tem muito um espaço protegido mesmo, né? Nem quando a gente olha para os projetos pedagógicos das residências, a gente não vê, né, ah, uma, um, algo descrito para que proteja aquele preceptor, enfim, não tem. Isso é uma questão muito da gestão, né? Como é que é a gestão eh, da residência, enfim, ou, a, o espaço que está recebendo aquela residência, ela dialoga com o preceptor, né? Isso aí é uma coisa que vai ser muito peculiar de cada gestão. Mas é uma questão a se discutir, é um ponto a se discutir enquanto, de repente, construção de propostas, né, de proteção desse ator que é fundamental, que é o preceptor, né? E aí isso acaba reverberando e dialogando aí também com o que trouxe a outra Débora, né? E aí aproveitar para mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui discutindo, né? Para mim é um tema muito querido, né? Eu sou apaixonado venho, né, da residência multi, saúde coletiva. Desde quando eu iniciei no Mais Médicos também trabalhei com o tema, enfim. Então, mais uma vez, obrigado, né? Então, estamos aí à disposição. Valeu. Gente, assim, Obrigada, é isso. Léo. O espaço é provocador do debate. No final, o debate vai ficando tão bom que a gente vai ficar mais um tempão, né? Dialogando com essas três últimas falas, trazem muitos elementos, mas a gente tem um horário que a gente combinou, o Léo tem compromisso na sequência, eu viajo amanhã bem de madrugada também, então a gente tem. E esse foi o horário que a gente combinou, mas a ideia é que esse debate ele vá lá para a conferência. Então, eu vou reforçar esse pedido que a gente vai quentinho, né, com essas reflexões para lá. Assim, eu acho que. Débora Alice, é um prazer te conhecer, te acompanhei no processo de matrícula, né? Eu estava trabalhando na ESP ali fazendo a matrícula do R1, muito bom ver o rostinho de vocês e ver vocês aqui participando, né? Nesse processo, que seja de fato, que a residência seja muito importante, tudo que vocês desejam, né? Eu, como ex-residente, falo, estou no pós-doutorado. A residência, minha orientadora quer me matar quando eu falo isso, mas a residência foi a melhor formação que eu tive, com todos os problemas, com todas as dificuldades, a gente forma em serviço, a gente se forma na realidade. Então, as intempéries, gente, são comuns, elas acontecem. A gente não quer, a gente quer lutar para que seja o melhor cenário, mas a formação é na realidade, né? Eu acho que a gente tem desafios, a MUT tem se organizado agora, né, a residência de medicina, então, para trabalhar melhor com seus preceptores, os novos projetos pedagógicos que estão entrando, né, e a gente tem sim, eu acho que é um papel, uma pessoa que não surgiu, um papel que não surgiu aqui, que tem que levar lá para a conferência também discutir o papel do tutor, né, então, uma dedicação de carga horária desse tutor, que tem um compromisso pedagógico, né, então, acho que, não tenha dúvida, o preceptor é um papel é extremamente necessário para uma boa residência, a gente tem que dar as condições adequadas para tal. E para Fátima, assim, Fátima, todo trabalhador do SUS é um militante da defesa do SUS. Então, ele tem que ser trabalhador, né? Ele tem que estar ali, ele tem que se enxergar como trabalhador, né? Então, eu entendo isso, assim, enquanto formação para o SUS que tive, quando entrei no SUS, todo o meu fazer diário é para a defesa do SUS. Né? Por isso que eu participo do controle social, por isso que eu, né, defendo, então, enquanto se faz de educação permanente, essa tem que ser a nossa luta, né? Inclusive para esses trabalhadores, que não é o que eu quero, mas se eles estão ali, a gente tem que acolhê-los, né? Esses terceirizados, entender que eles fazem parte da luta também, senão a gente não muda o cenário se eles não estão junto com a gente, né? Então, para encerrar isso, né, eu acho que daria para a gente falar muito mais, mas por conta do horário, eu quero finalizar com essa mensagem. Eu acho que cada um de nós aqui é residente, é estudante, tem o pessoal da pós-graduação aqui que eu estou vendo aqui, né? Participarmos dos espaços de controle social, conselhos locais de saúde. Florianópolis tem
conselho local de saúde em quase todas as unidades, então tem que fortalecer esses espaços para trazer a população e mostrar. Se hoje em dia não está um cenário adequado na unidade de saúde, muitas vezes a população não enxerga isso. Então, trazer isso, discutir essa pauta lá no Conselho Local de Saúde também, né? É um papel de cada um de nós aqui. Eu acho que, enquanto residência, a gente estimula que participe desses espaços, mas veja, isso é enquanto espaço de cidadania. Eu, enquanto cidadã, tenho que participar do controle social. Se trabalhador do SUS, mais ainda. É mais ainda a minha responsabilidade. Gente, obrigada pelo convite. A Ali, quando me convidou, falei, não, vamos lá, topo, e foi uma delícia. Foi bem legal, Léo. Obrigada pela parceria. Acho que Valeu, Fernando. foi ótimo. Gê, obrigada. E obrigada para todos, gente. A gente está aqui 60, né? Foi mais de 60 pessoas participando, isso é fantástico. Estou bem feliz. Obrigada, Léo. Obrigada, Fernanda. Agradeço muito também a participação de vocês, a participação de todos que estiveram aqui. Eu acho que cumprimos o nosso objetivo, né? Que era um disparador de discussão para a nossa conferência, que vai ser lá no dia 9. Também estou muito feliz. Eu acho que a cada fala que teve aqui, enquanto, né, escola, né? Eu também estou aqui atenta, porque acho que a educação permanente, a formação não se faz sozinha, ela se faz por todos nós, né? Então, se a gente não estiver junto e caminhando, né, alinhado, e nos fortalecendo, a gente não consegue, né, dar mais passos, né? Então, fico muito feliz também. Eu acho que foi muito bacana mesmo esse momento, né? Encerramos aqui, eu acho, e agradeço a todos que estiveram aqui, também o pessoal da comissão, né, na organização. Foi muito legal. Obrigada, gente. Até mais, boa noite a todos vocês e Obrigada, nos vemos gente. na conferência e nas Quem não próximas abriu a etapas, câmera, né? abre que a gente ainda está Pré-etapas. tirando foto. É, Já tem uma semana, chance. semana que vem a gente tem mais um debate, né, no dia 18, né, e depois no dia 25 também. Então, convidamos todos a continuarem o debate para a gente levar lá para a conferência e chegarmos lá bem aquecidos, né, com os nossos temas dessa conferência. É Tá isso, bom? Ali. Semana que vem nós vamos ter a presença da Fernanda Magrano, que é conselheira do Conselho Nacional de Saúde e é da comissão organizadora da 4ª conferência, né? Então, vai discutir nessa perspectiva, então, da organização da conferência. Vai ser, com certeza, um ótimo debate. Também vou estar com ela na semana que vem, daí no papel que você está fazendo hoje de mediação, né, Gê? Mas convido todos, nos encontramos na próxima quinta, dia 18. Estão Tá todos certo. convidados. Tá bom? Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Oi, Fê. Oi. Oi, querida. Esse é Ai, foi muito bom, né? Tá tranquilo. É que não, que o Jean Oi? veio aqui no quarto pegar, o Jean veio aqui no quarto pegar um negócio, falei, não, que agora tá tranquilo. Esse tá Ah, misturado. tá, não, pode pegar. O Fê, achei que foi muito bom, né? Ah, eu gostei também. Não, bastante gente. Imagina, deu mais de 60 pessoas, uma hora eu olhei ali.